O que significa a expressão "a tua fé te salvou"? Essa expressão aparece diversas vezes nos evangelhos, sempre vinda da pessoa de Jesus, quando ele realizava algum milagre, alguma libertação ou concedia algum perdão. É notável essa expressão, "a tua fé te salvou". E ela, com outros dizeres, aparece também nas cartas quando relaciona a salvação, não só a salvação de uma condição precária e miserável fisicamente, por assim dizer, mas também a salvação da alma, a salvação eterna, que evidentemente é prefigurada e apontada por essas ações de Cristo. Mas o que de fato significa essa expressão? Será que ela alimenta uma ideia popular de que a fé tem algum poder de atração? Será que a fé é algo do ser humano sempre, em todos os sentidos? Será que há a fé que vai conceder a essa pessoa uma capacitação para alcançar algo que chamamos de salvação? Bom, por exemplo, aqui em Lucas capítulo 17 e o versículo 19, Jesus ele diz assim: então ele disse, levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Ele diz isso a um dos 10 leprosos que foram curados. E apenas um agradeceu e Jesus disse para ele que a fé dele o salvou. Evidentemente, aqui eu estou escolhendo esse texto para mostrar que a cura em si não era uma garantia da salvação daqueles homens, mas essa atitude dele ao se voltar e se render a Cristo é que demonstrou que ele foi salvo. Então, o que podemos dizer de fato a respeito dessa expressão, "a tua fé te salvou"? Podemos levar em consideração uma figura de linguagem chamada de sinedoque. A sinedoque é quando você usa uma parte pelo todo, ou o todo por uma parte. E como isso pode ser usado aqui na explicação que eu desejo dar para essa expressão "a tua fé te salvou"? Porque a fé é um dos elementos que Deus usa e Deus dá para o ser humano, a fim de que ele seja salvo ou abençoado. Daí, nós podemos dizer que, da mesma forma em que, às vezes, a expressão "o arrependimento para a vida", ou se converteu para ter os pecados perdoados, ou foi batizado e teve os seus pecados perdoados, isso tudo é uma forma de sinedoque, isto é tomada uma parte de todo o processo de salvação e ele então representa todo esse processo. Então, se a fé é um elemento necessário para que a pessoa seja salva ou alcance aí alguma promessa de Cristo, e quando se diz "a fé salvou" ou "a fé fez tal coisa", é que na realidade está apontando que todo o conjunto está, então, figurado naquilo que estamos usando apenas em dizer "a fé salvou". Porque é Cristo que salva, não é a fé. Mas a fé em Cristo possibilita, portanto, essa salvação. Então, quando Jesus diz para essas pessoas "a tua fé te salvou", ele está dizendo que aquela pessoa deixou de confiar em si mesmo, aquela pessoa desistiu de procurar os recursos que ela tinha e confiou apenas em Cristo, em suas promessas. Então, já que a pessoa passa a olhar para Cristo, é esse tipo de fé que Jesus, então, está dizendo que salva a pessoa. Não pela fé por fé, ou a fé em si é que salva, mas essa fé, como um instrumento desse mesmo Cristo, possibilita Cristo, portanto, alcançar essa pessoa por meio deste dom.
Então vamos agora compreender plenamente que quando a expressão "a tua fé te salvou" é dita, na realidade está dizendo para aquela pessoa que ela deixou de confiar em si mesma e passou a confiar plenamente em Cristo. Isso é salvação. Essa é toda a obra da salvação. Quando ele chama, quando ele converte, quando ele dá o arrependimento, ele dá a fé, ele santifica, ele transforma, isso tudo. Então pode às vezes até dizer, olha, o fulano ao se converter, ele foi perdoado, ou ele se arrependeu e foi perdoado, ou Cristo perdoou ele por meio da fé. Todas essas expressões podem ser usadas como o sinedoque aí da ordem da salvação. Então, nada de pensar que a fé tem algum poder, nada de achar que é algum elemento poderoso que o ser humano tem. Ao contrário, é a obra de Deus nele que vai capacitá-lo a confiar plenamente na pessoa de Cristo. Que Deus te abençoe e que você continue tendo a fé salvadora. Deus te abençoe.